Ok, mais uma vez Shabbat Shalom, agora definitivo, gravando o material do estudo do Shabbat, amém? Entendendo o conceito do reino, segunda parte. Nós estamos já há algum tempo estudando sobre o reino. E por que nós outros estamos falando tanto sobre o reino? Porque se tu não entende o conceito do reino, tu não entende a Torá. E não entende também o plano de salvação para nossas vidas. Amém? Porque o que passa? Nós outros estamos sendo salvos das nações, como Israel, para reinar. E se nós outros não entendemos como colocar o reino para dentro de nossas vidas, dentro de nosso hogar, dentro de nosso matrimônio, tu vai continuar passando anos e pós anos sendo um religioso falido. Bem completo, falido. Por quê? Porque vai te faltar a bendição financeira, as deudas vão te alcançar, tus pecados vão te alcançar, tu matrimônio, tu família vão se perder pelo caminho, porque só aqueles que estão no reino são protegidos pelo rei. Para isso tem que ser buenos cidadãos. O que passa com o malo cidadão, acá em Paraguai, se hace coisas contra a lei? Qual que é o final dele? Cárcere, verdade? Em sua grande maioria, cárcere. Ok? Recebe privilégios como um cidadão de bem ou não? Não, verdade? Perde seus privilégios. Perde seus direitos como cidadão de bem. Por quê? Porque ultrapassou os limites da lei, da constituição do país. É a mesma coisa que se passa com nós outros quando aceitamos ao Elohim de Israel como nosso Elohim. Nesse momento, nós todos temos que frenar e colocar limites em nossas vidas. É impossível alguém que vem para o reino e não queira cambiar caráter, que não queira ser o melhor esposo, o melhor esposa, o melhor madre, o melhor padre, o melhor filho, o melhor amigo. E há muitos irmãos que vêm da igreja cristiana para as raízes hebreias e vêm com a mensagem: somos livres em Yahushua HaMashiach. Amém? Que lindo, que maravilhoso. Verdade? Pero sempre quando os irmãos estão ligando, eu estou falando: irmãos, vocês estão recebendo informação e vocês não serão mais inocentes. Melhor que se queda lá na igreja cristiana, não sepa de Torá, do que venir até o reino del Mashiach, aceitar a Yahushua, fazer a imersão e não guardar a Torá. Tu vida vai continuar a mesma e não será uma bendição. Pero como entender que é o que venir para o reino? O que é o reino? Nós já falamos, estou falando há 2 finais de semana, falei acá em Curubati. Aqueles que não estavam comigo em Curubati podem mirar os vídeos, que aí vai estar falando sobre o reino também, conceito de reino. E acá é a segunda parte daquele tema de 2 sábados atrás, de 15 dias atrás. Amém? Entendendo o conceito do reino, segunda parte, buscar primeiro o reino de Elohim e sua justiça. Amém? Berahá, antes de dar a Torá, Baruch atah Adonai, Jau Eloheinu melech haolam, asher kideshanu mitzvotav v'tzvanu al dibre Torá. Bendito és tu, Adonai, Jau nuestro Elohim, Rei do Universo, que nos ha santificado com tus mandamentos e nos ha ordenado com respeito ao estudo das palavras de la Torá. Amém? Amém. Por favor, ó Yahweh, nuestro Elohim, haz que as palavras de Torá sejam gratas a nossa boca e na boca de todo tu povo Israel. Amém? Amém. Que tanto nós outros, como nossos descendentes, assim como descendentes de nossos descendentes e os descendentes de tu povo Israel, sejamos todos conhecedores de tu nome, Yahweh, estudiosos de Torá, em honor a ela mesma. Bendita eres tu, Yahweh, que ensina a Torá a tu povo Israel. Conhecedor de su nome. Amém? Yahweh é su nome. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bará banu mikol ha'amim, venatan lanut toratot, Baruch atah Yahweh noten haTorá. Amém. Bendito eres tu, Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ha escorrido em todas as nações, e nos ha otorgado su Torá. Bendito eres tu, Yahweh, dador de la Torá. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, abacadosh baruhu. Graças damos a Adonai nuestro por esse dia, por la vida e por la saúde, e graças damos a Adonai, porque tu apartaste o povo de Israel para receber tu Torá. Nos dê tu shalom, nos dê tu companhia, Padre, que a luz celestial brilhe sobre nós outros, que podamos nesse momento compreender as palavras do Torá. Santifica, Padre, tu nome no meio do povo de Israel, e que nós todos podemos santificar tu nome também através da obediência. Nos ajude, Padre, a entender o conceito do reino, para podermos viver uma vida próspera e feliz, protegidos pelo Rei. Graças damos por tudo, pelo privilégio de dar Torá junto com meus irmãos nessa noite. Graças te dou, Padre, abre tu com nós outros e não el hombre, e que o Torá nos ensine, através del Rua del Mashiach, te pedimos no bem xengadol de tu Hijo mesmo, de Yahushua HaMashiach. Amém. 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 Aleluia. Conceito de reino, segunda parte. Nós temos um tema assim: apode al reino, apode al reino.
A cristandade, como outras religiões, são muito conhecida, sólida, bem estudado, bem investigado, bem registrado e bem distribuído, pero tiene pouco ou nada entendimento acerca del reino. De hecho, la mayor parte de los entrenados en instituciones oficiales entendem la fe cristiana e propagam a mensagem han graduados sem tomar jamás um solo curso de estudio del reino, pois estão apartados de las raízes culturas de este reino. E qual é a cultura? Muitos religiosos hoje, que estão nas instituições religiosas, e há igrejas que são muito grandes, verdade? Onde eles têm institutos, faculdades, hospitais, e a maioria desses ministros, pastores, pessoas que estão nessas religiões, falando de cristianismo, eles defendem muito bem sua fé religiosa, suas doutrinas, pero pouco de eles conhecem o conceito do reino dentro da escritura, dentro da Torá. E, pois estão apartadas as raízes da cultura desse reino. A cultura do reino é muito importante. Se tu não vive a cultura do reino, tu não consegue guardar a Torá. Há muitas comunidades hermanas que nós respeitamos, com líderes que respeitamos também, pero há um problema com eles. Eles não praticam a cultura do reino. Hablam del reino, hablam del rei, hablam da constituição del rei, pero não praticam a cultura do reino. A cultura hebreia, a cultura de Israel. Mirá que interessante, aqui tem cultura em hebreu. A palavra cultura em hebreu se habla kol Torah. Kol Torah. Isso é cultura em hebreu. Interessante, verdade? Aqui eu tenho o dicionário Strong, 3605 é o código de Strong, que abre a palavra kol. Kol significa todos, todo, toda, ele conjunto, qualquer, cada palavra. Ok? A palavra kol. Há outra referência cá, em uma forma diferente de escrever kol, 6963, concordância Strong, dicionário hebreu, e que habla que kol é voz, sonido, estruendo, uma voz. E Torá, a palavra Torá, nós já conhecemos. O que significa a palavra Torá? Instruções, direção. O que mais? Enseñança, lei e leis, instruções. Então, se nós outros pegamos a palavra cultura, que é a palavra de Israel, a cultura, a palavra kol Torá, que é cultura em hebreu, nós temos o significado de voz de la Torá, ou toda la Torá. A cultura de Israel é toda la Torá, é toda a escritura, é todos os mandamentos. Ou poderia ser voz de la instrução de Yahweh, ou toda a instrução de Yahweh. Isso é cultura de Israel. É viver toda a instrução de Yahweh. Nós sabemos que há irmãos das raízes hebreias que não vivem toda a Torá, a cultura do reino. E mira, se nós outros não colocamos por obra aquilo que aprendemos em relação à cultura do reino e à Torá de Yahweh, com o passar dos dias, tua fé vai desaparecer. Tu entra na raiz hebreia animado, estou conhecendo um novo conhecimento, tenho novas informações e começa a predicar para os parentes todo realizado. Pero tu não coloca por obra. Então se passa os dias, passa os meses, tu fé começa o quê? A esfriar, porque tu fé muere. Porque fé sem emuná, sem obra, sem prática é morta. E tu vai morrer também espiritualmente. E tu vindo para as raízes hebreias, pero tu vindo com uma consciência religiosa e continua sendo um crente. Nada mais. Mais um cristiano disfarçado de hebreu, de israelita. Porque não pratica. Porque tu vem na comunidade, no Shabat, tu para tudo e se torna israelita. Pero um dia de semana, tu tem vergonha de mostrar para os colegas, para os parentes, que tu é israelita. Porque a gente vai perguntar e eu tenho... O que eu vou responder? Então, não, derrama mais. Vou praticar a Torá em Shabat. Já está o suficiente? Não, não está o suficiente. Porque se tu quer viver no reino, tu precisa viver dia após dia, todo o dia a cultura do reino. Caso ao contrário, volte para a religião cristiana, porque tu lugar é lugar de religioso. Volta lá para outra religião. Todo religioso. Não perca tempo acá, por quê? Porque se tu aprender a Torá e não colocar por obra, tu será maldito. É forte, verdade? Tu será maldito, porque tu está conhecendo e não está colocando por obra. Então é melhor que tu não conhecesse, continuasse cristiano,
cantando eu amo Jesus, verdade? Beijando a cruz e haciendo que hace la gente por aí, verdade? Dando dízimo e pensando que está bem. E está bem, se queda aí. Pero se tu pisa dentro de Israel, se tu se torna um israelita, aceita de Yahushua, aprende a Torá e tu não coloca por obra, tu é maldito. Porque a bendição é para Israel, obediente. Pero a maldição é para todo mundo e para Israel, desobediente. Mira, a menudo tal curso sobre o reino não está disponível. O resultado é que poucos servidores, ministros, cristianos, pastores, mestres, ministros, professores, ordenados, llamados, têm alguma instrução formal em todo e qualquer conceito de reino. Não têm. Sua prioridade está em propagar sua religião antes que a mensagem e os conceitos do reino de Elohim. O objetivo de todo líder cristiano e religioso é ensinar sobre sua religião. Ó, minha igreja é verdadeira. Ó, se tu não se tornar um de nós outros, tu vai para o inferno. Tu não vai ser salvo, porque nós outros temos a verdade, pero não hablam sobre o reino de Elohim. Esta perpetuação da religião cristiana e muitas outras e seus rituais, costumes e ritos han deixado um grande vazio em el mundo que deve e pode ser llenado solo entendendo el reino. El vazio que temos e vazio del mundo só pode ser llenado se a gente entender o conceito del reino. Quando el reino chegou a ser nossa prioridade, seu impacto chegou a ser uma realidade. Olha essa frase. Quando o reino chegou a ser nossa prioridade, seu impacto chegou a ser uma realidade. Quando nós outros colocamos o reino como prioridade em nossas vidas, aí sim nós vamos ver o reino. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ter shalom? Porque só existe shalom no reino de Yahweh. Como que é o nome da cidade de Yahweh? O que significa? Lugar... Cidade de um rei, cidade de Shalom, de Salém. Ou seja, só há Shalom no reino de Yahweh. Se tu continuar vivendo como cristiano, ou como Babilônia, ou como paraguadito, ou brasileirito, que seja, tu vai continuar infeliz. E ponto. E se me provar o contrário, me prove que eu quero ver. Porque são anos vendo que não funciona. Não funciona. Tu precisa deixar que o reino de Yahweh seja uma prioridade em tua vida. E aí então tu vai ver a realidade como é verdadeiramente. Descobrir de novo a prioridade. O secreto mais grande a viver efetivamente em terra é entender o princípio e o poder de prioridades. Vamos falar sobre prioridades agora, tá? A vida em la terra não tem desafio mais grande que a demanda complicada diária de escorrer entre alternativas para o nosso tempo limitado. Nossa vida é a suma total de todas as decisões que nós hacemos cada dia. E as decisões são determinadas por nossas prioridades. Quais são tus prioridades? Como utilizamos nosso tempo cada dia define finalmente nosso vivir. A vida foi desenhada para ser sencillo, não complicado. E a chave de simplificar a vida é a priorização das coisas. A gente quer viver todo, verdade? Priorize tu vida. Qual é a tua prioridade hoje? Identificar a propriedade correta da vida é a chave de uma vida exitosa e cumprida. Por isso, cada um de nós outros temos que despertar pela manhã e saber qual é a prioridade do dia. Porque necessitamos colocar com prioridade nesse dia. De modo que, então, que é o princípio e o conceito da prioridade? A prioridade é definida como a coisa principal, ponendo em primeiro lugar as coisas primárias, estabelecendo a coisa mais importante. A coisa mais importante é tu saúde? Tu shalom, tu tranquilidade? O que é? Ele enfoque primário, colocando por ordem de importância as coisas, colocando o valor sobre o mais valioso e primeiro entre todos. Isso significa prioridade. Se nossas prioridades determinam a qualidade da vida e dictam todas nossas ações e conduta, então é essencial que entendamos e identifiquemos nossas prioridades. Amém? La tragédia, guarda essas frases.
La tragédia mais grande em la vida não é la muerte, pero la vida sem propósito e com as prioridades equivocadas. Ok? La tragédia mais grande em la vida não é la muerte, pero la vida sem propósito e com as prioridades equivocadas. Outra frase. O desafio mais grande da vida está em conhecer o que fazer. Esse é um desafio grande, conhecer o que devo fazer. O erro mais grande da vida é de estar ocupado, pero não efetivo. Outro dia eu vi pessoas que falaram comigo, eu passo o dia inteiro querendo fazer as coisas e afinal não hago nada. Se queda de um lado para o outro. Eu vou resolver, eu vou fazer e não resolve nada. Estancado, porque falta priorizar. O fracasso mais grande da vida é ter êxito, pero em la tarefa equivocada. Esse é o maior fracasso da vida. Ter êxito, pero na tarefa equivocada. Ah, consegui, pero não te valeu de nada. Em minha família, inclusive, conosco pessoas que estudaram 4 ou 5 anos de faculdade para serem vendedores. Por que isso é faculdade? Ah, não, mas é que... Mira, se tu vai fazer uma faculdade, faça uma faculdade que tu sepa que vai terminar e vai ter um emprego. Senão não perca tu tempo. Quanta gente que fez faculdade para ser vendedor, para ser comerciante. Por que estudou 4 anos e investiu plata numa coisa que não valeu de nada? O êxito em la vida é medido por o uso efetivo do tempo. E tu sabe que o tempo está volando, verdade? Respirou, terminou o dia. Deu 2 voltas, terminou a semana. Piscou, terminou o ano. Já estamos no final do ano novamente. Já estamos em festa de João Teruba novamente. É muito rápido. O tempo é a medida verdadeira da vida. O que diz o salmista? Ensina-me a contar mis dias. Aproveitar, porque o tempo passa. A idade vai chegando, a saúde vai se partindo e tu não hizo nada. Só se equivocou, só errou, parou de dar prioridade. De hecho, o tempo é a moneda de la vida. Como se ele gasta seu tempo determina a qualidade de sua vida e sua morte. Você deve ser lo que você compra com seu tempo. Sempre esteja inteirado de que todo e todos ao redor de você rivalizam para seu tempo. Seu tempo é importante porque seu tempo é sua vida. Já e la llave ao uso efetivo de seu tempo estabelece as prioridades corretas. Lo primero é primeiro. Quando suas prioridades são corretas, você preserva e protege sua vida. Amém? A prioridade correta é o princípio do progresso, porque quando você estabelece sua prioridade, segundo seu propósito e metas, então seu progresso é garantizado. A prioridade correta protege seu tempo. Amém? Quando você põe as prioridades corretas, então você utiliza seu tempo para propósitos intencionais. Seu tempo não é abusado, nem é mal gastado. Amém? A prioridade correta protege sua energia. A prioridade correta protege seus talentos e los regalos. A prioridade correta protege suas decisões. A prioridade correta protege sua disciplina. E a prioridade correta simplifica sua vida. Amém? Não há mal gasto ou desgaste ou perdas, porque tu aproveitou. Eu conheço pessoas que lhe gustam fazer as coisas sem pensar, por impulso. E depois, quando não dá certo, habla, não deu certo. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu energia. E não deu certo. Tentei, né? Ele não pensou, não planeou, não deu prioridade. E está gastando tempo e energia assim nomás. Sabias tu que o primeiro de lo primeiro é o tempo a Yahweh? Amém? El dízimo de seu tempo. Amém? Vamos lá? Um dia tem quantas horas? 24 horas. O que é 10% de 24? Mais ou menos 2 horas e 40. Diários, los pertenece ao Aleph Tav, ao primeiro em nosso dia, aquele que não se olvida de despertar-nos cada manhã.
Abacadosh. Amém? Nós temos que ter tempo para Yahweh. Pelo menos 2 horas e 40 por dia. Ele fracassa em estabelecer as causas corretas da prioridade. Causa a usted de malgastar sus dos bienes importantes, seu tempo e sua energia. Quando suas prioridades não são corretas, ustedes lo encontrará ocupado com as coisas equivocadas, enfocando-se em ele menor e haciendo-lo innecessário, ou legando a ser preocupado com el pouco importante. As prioridades inexactas em sua vida causam que usted inverta em el menos valioso, entre em las atividades ineficazes e abuse de seus regalos e talentos. Ultimamente, causará que usted perda propósito e tenha como resultado el fracasso. Por que é que o princípio da prioridade tão importante a nossa discussão do reino? Por que o princípio da prioridade é tão importante na discussão sobre o reino? Por quê? Porque se a prioridade é a essência da vida, então nós só devemos querer saber o que nossa prioridade na vida deve ser para que podamos viver efetivamente. Le puede sorprender de saber que a maior parte das pessoas em el mundo são manejadas por las prioridades inexactas que ocupam e controlam su inteiro vivir. Que são essas prioridades que dominam a maior parte da raça humana? A resposta é encontrada quizás no trabalho científico de um psicólogo condutista, Abraham Maslow, que depois de estudar os motivos da conduta humana, concluíram que toda conduta humana é manejada por o mesmo básico, e a hierarquia da necessidade conforme esse estudioso. Ele, na sua pesquisa, definiu que a hierarquia de necessidades do ser humano é água, alimento, roupas, envoltura, proteção, seguridade, conservação, autorrealização e significado. Ele colocou uma lista, a prioridade na mente da maioria das pessoas do mundo. É importante notar que Maslow listou essas necessidades motivadoras por ordem de prioridade. Quizás, se somos honestos, concordaríamos que a febril competitividade humana de hoje em dia se esforça verdadeiramente para todas essas coisas. Vamos a trabalhar cada dia e alguns a têm mais de um trabalho para assegurar apenas água, alimento, roupa, albergar e a proteção. Verdade ou não é verdade? Não é propósito? Que tragédia de pensar que a prioridade básica que maneja a maioria dos humanos é de sobrevivência sencilla. Les sorprenderia de aprender que a maioria das religiões são construídas ao redor das promessas para encontrar essas mimíssimas necessidades como uma prioridade. Encontrar a necessidade do humano é a premissa de todas as religiões. O que as religiões querem oferecer para as pessoas? Oferecer o suprir essas necessidades. Nós todos sabemos que há aí os ministérios de prosperidade, verdade? E o que eles estão oferecendo ali? Que tu pueda suprir essas necessidades básicas. A religião quer te oferecer uma solução religiosa para as necessidades básicas da vida, que é proteção, água, alimento, para que tu se quede tranquilo e garantizado que tu vai ter alimento todos os dias, uma casa confortável, roupas buenas, uma boa água para tomar, uma platita para sair de férias, porque Deus vai te bendecir. Tu é um filho de Deus, entrega o dízimo e tu serás bendecido. As religiões, do modo geral, e não só as religiões cristianas, como as religiões também filosóficas, elas também oferecem essas coisas. Aliviar a pressão exterior do mundo em relação às necessidades básicas do ser humano. Um comum denominador em todas as religiões é o esforço de complacer ou apaziguar alguma deidade para assegurar as necessidades básicas, tais como cosecha buena, tempo favorável, a proteção de inimigos e etc. Não é verdade? Se tu vai no hinduísmo, eles têm vários deuses. Tem lá o deus Brahma, o deus Krishna, Shiva e etc. E cada deus serve para garantir o quê? Uma supervivência em algum desses pontos. Tu vai na religião católica não é diferente, porque aí o santo para o casamento,